ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. E o tema de hoje, hein, Gustavo? Por que minha empresa não dá lucro? Os detalhes que fazem toda a diferença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Josué de volta aqui. Bom dia, ouvintes. Por que minha empresa não dá lucro? Né? Alguns empresários nem sabem se a empresa dá lucro ou não dá. Eles vão trabalhando. E a faca nos dentes, muito esforço, poucas horas de sono, pouco tempo de folga e é uma correria, uma energia que às vezes não dá tempo de olhar no final do mês quando sobrou. Né? E são muitas as empresas que têm isso. E tem outras empresas que elas dizem, minha empresa não dá lucro, minha empresa não dá lucro, minha empresa não dá lucro. Na verdade, a empresa dá lucro, mas o sócio mistura tudo, né? E quem dá prejuízo é o dono da empresa, muitas vezes, que faz retiradas maiores do que deveria. E acaba comprometendo o caixa da empresa. A empresa até é uma empresa saudável, desde que a remuneração do sócio seja uma remuneração que seja coerente com a função que as pessoas ocupam. Às vezes o cara fatura 60 mil reais por mês e tem um prolabore de 15. Não vai dar lucro mesmo a empresa, né? Enfim. Agora são os detalhes que fazem toda a diferença na operação de uma organização. Nós tivemos, nesse final de semana, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, um treinamento nosso chamado Mastermind Meta Gerenciamento, que fala sobre gestão. Nós chamamos ele carinhosamente de o MBA da vida real. São 14 tópicos que nós abordamos e que fazem a grande diferença nas organizações, todos eles com uma aplicabilidade muito interessante. E nós falamos de uma forma muito central sobre dois aspectos. Como nós podemos fazer para melhorar os resultados das pessoas que trabalham conosco. E aí eu já faço uma pergunta para você que é empresário. Normalmente o empresário contrata 44 horas semanais de produtividade do colaborador. Mas quantas horas dessas 44 horas que o colaborador foi contratado, quantas horas ele produz? Né? Tem funcionário que produz menos da metade. Tem funcionário que produz perto das 44 horas. E é possível ter profissionais que produzam mais do que as 44 horas semanais pelas quais ele foi contratado. É possível fazer isso. E como se faz isso? Trabalhando bem as pessoas, né? Eu costumo dizer que normalmente o empresário ele fica muito mais focado com o que o profissional está fazendo dentro da empresa do que com o porquê que o profissional faz o que ele faz. É um olhar para dentro da organização que é diferente de um olhar para fora da organização. Por exemplo, para quem não falta, para quem não chega atrasado, para quem atinge a meta, nós vamos dar um vale-gás de recompensa. Um vale-gás não motiva as pessoas, né? E às vezes o empresário dá um vale-gás para o colaborador para ajudar o dono da distribuidora de gás, que é amigo dele. Ou seja, ele está nas entrelinhas dizendo que ele não está nem aí para o colaborador, ele só quer que o colaborador produza o seu máximo. E outro ponto importante é os processos. Muitas vezes nós não conseguimos entender muito bem por que a nossa empresa não dá lucro e quando nós paramos para observar, nós percebemos que existem procedimentos acontecendo de forma errada. Por exemplo, um empresário essa semana que estava lá conosco, ele me disse, Gustavo, nós botamos uma impressora no nosso escritório, mas a impressora ficou por comodidade, nós colocamos a impressora do lado da tomada que tinha livre. Só que a impressora ficou do lado oposto do nosso escritório. E nós temos algumas pessoas que trabalham lá no nosso escritório e era um trânsito de gente caminhando da mesa onde estava sentado até a impressora, que aquilo sequestrava um volume grande de produtividade. As pessoas se encontravam no meio do caminho, às vezes tinham que fazer 2 ou 3 viagens até a impressora. O simples fato de deslocar a impressora de lugar fez com que a produtividade do nosso escritório aumentasse significativamente, ou seja, é um procedimento que foi melhorado porque em algum momento alguém tomou a decisão de colocar por comodidade aquela impressora no lugar errado. Ou seja, quando nós temos as melhores pessoas cumprindo os melhores processos, nós temos a garantia dos melhores resultados. Porém, ter as melhores pessoas exige um olhar
detalhado. Por isso que a riqueza de detalhes na gestão de alta performance faz toda a diferença. E os processos também, né? Nós temos os melhores processos, requer que tenhamos uma observância muito mais detalhada sobre os aspectos que nos fazem produzir. Ou seja, as melhores pessoas, cumprindo os melhores processos, é a garantia dos melhores resultados, né? Às vezes, pequenas mudanças como foi essa pode gerar um resultado significativo que, de fato, mais importante do que as horas trabalhadas é o resultado que esse funcionário entrega para a empresa. Mas qual que é a principal dor que o líder tem hoje em dia, o proprietário da empresa, em relação justamente a essa falta de lucratividade? Essa dificuldade na gestão das pessoas, enfim, uma melhor organização do ambiente de trabalho? O que mais vocês têm trabalhado com os alunos de vocês? O nosso foco, Nicolas, essa é uma ótima pergunta, o nosso foco é falar de pessoas, né? Nós temos que considerar que a tecnologia, por exemplo, está aí para facilitar tudo isso, né? A tecnologia acelera os processos, a tecnologia, ela encurta as distâncias. Mas nós falamos sobre pessoas, né? Como melhorar os resultados através das pessoas. O que nós sentimos que é a grande dor dos nossos clientes é o seguinte: processos se copiam, equipamentos se atualizam, se compram, máquinas, tudo isso é mais fácil ou é menos difícil de manusear, de adquirir, de ter. Agora, ter as pessoas se mantendo num alto nível de produtividade durante a maior parte do tempo, esse é o grande gargalo. As pessoas são diferentes umas das outras. Então, eu costumo dizer que as pessoas podem fazer trabalhos semelhantes, por um salário muito semelhante, mas por motivos específicos e diferentes. Eu posso fazer a mesma coisa que o Nicolas e que a Rita e que o Josué. Nós podemos, nós 4 aqui, fazer a mesma coisa. Nós podemos ter um salário muito semelhante, ganhar a mesma coisa que o Nicolas, ganhar a mesma coisa que a Rita, ganhar a mesma coisa que o Josué. Mas os motivos pelos quais nós fizemos o que nós fizemos são diferentes. Então é ali que está o ponto que vai aumentar a produtividade das pessoas, que vai aumentar o engajamento das pessoas. E aí tem alguns aspectos que são importantes a gente observar. Tem pessoas que recebem um panetone ou recebem um ovo de chocolate na Páscoa, para dar um exemplo. Só que aquela pessoa, ela está num nível tão baixo dentro da pirâmide de Maslow, não quero entrar em linguagem técnica aqui, mas ela não quer um ovo de Páscoa. Sabe o que ela quer, cara? Ela quer R$50 para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, para poder matar a fome dos seus 8 filhos. Ele não quer um ovo de chocolate, ela quer... A pessoa vai pegar aquele ovo de chocolate, possivelmente vai se desfazer, vai vender aquele ovo para comprar arroz e feijão. É isso que ela quer. E a empresa que começa a ter melhores resultados através das pessoas é a empresa que consegue observar os seus colaboradores dentro da sua singularidade, descobrir o que move cada indivíduo que faz parte da nossa empresa. É um olhar para fora. Quando nós fechamos a porta da nossa empresa, o nosso maior patrimônio não fica dentro das paredes, no alarme, na câmera. Não, nosso maior patrimônio foi embora. Ele foi para casa. Com essas pessoas, se por acaso acontecer um sinistro, pegar fogo na empresa, se as pessoas todas vierem trabalhar, a empresa reconstrói a sua organização. Agora, se por acaso não tiver pessoas, as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Esse é um tema muito interessante, que é justamente tratar a pessoa de acordo com as suas demandas. Aqui eu vou citar um exemplo de alguém que não está aqui, mas que no Natal, no ano passado, além de dar o presente de Natal, escreveu uma carta individual para cada colega, elencando características desse colega. Isso é indescritível, porque daí tu te sente valorizado, tu te sente reconhecido. Ricardo Sander. Ricardo Sander, que joia. Parabéns. E que de vez em quando é legal dar uma lida. Exatamente. Não faz muito tempo eu dei uma lida de novo. E é muito bom. E Rita, muito bom. Fica eternizado, não fica? Fica, a gente guarda num lugar. Se é um ovo de chocolate, a gente come e parece que esquece. E daí a passou. Carta fica. Né? Eu até nem ligo aqueles garranchos que ele escreveu, mas o conteúdo foi legal. Eu recebi também a carta. Bom. Muito legal. O conteúdo foi excelente, só faltou a caligrafia. Muito bom. Feliz Páscoa para todos nós. Valeu, um abraço. Um abraço. Para ti e para tua família também, né? Para todas nós, né? Para todos nós. Obrigado.
10 horas 36 minutos, 19 graus e 4 décimos é a temperatura. Vem aí o recado da Pura Vida e na sequência a gente volta com mais troca de ideias. Bom dia.